Pernambucano por aí apresenta o Coronel de Chinelo. A milícia que brotou do barro se achegue, meu povo, num dia qualquer desses que o céu de Pernambuco racha de tão quente e o vento sopra poeira. Ao invés de esperança, a notícia caiu feito trovão em Cangalha Velha. Prenderam um bocado de policial lá pras bandas de Breu e Lima. E não era por roubar tapioca nem se embriagar em serviço, não. Era coisa feia, coisa de miliciano enrustido. Cobravam taxa de comerciante, ameaçavam os que não pagavam, e se diziam os donos da rua, do beco e até do pensamento alheio. Foi aí que eu pensei, tá na hora da gente conversar com calma sobre essa praga moderna, ou melhor dizendo, sobre essa velha praga com roupa nova, chamada milícia. Ele não era padre, nem era cego de verdade, mas tinha o dom de enxergar até pensamento ruim nos outros, e de abençoar as casas em troca de um punhado de dinheiro ou favores. Começou como zelador da rua, passou a organizador da vizinhança, e quando deram fé, já era quem decidia quem podia abrir comércio, casar, ou até pintar o muro. Mas para começar esse proseado, deixa eu lhe contar um caos. O Padim Cego, da Rua do Buraco. Mas, se a gente troca o nome Padim Cego por Rostante Cavalcante Belém, e a Rua do Buraco por Breu e Lima, o caos vira notícia. Pois o que vimos foi uma ditadura local, travestida de segurança, nascida da farda que deveria proteger, mas virou escudo da bandidagem. Um estado paralelo fundado em nome do medo e das cabeludas. Lá pras bandas de São Lourenço da Mata, tinha um cabra conhecido como Padim Cego. Aqui não faltou só moral, faltou vergonha na cara e sobrou corporativismo estatal. Edmund Burke, patrono do conservadorismo moderno, já dizia que o único requisito para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada, pois foi exatamente isso que aconteceu. Homens de bem calados e milicianos reinando. Lampião, por mais violento que fosse, ainda acreditava em honra, mas o cangaço moderno, esse miliciano de farda, é pior. Mas se fizeres o mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, e quando a autoridade é quem faz o mal, porque ele tem diploma, olerite, carreira política e amigos no poder, a farda que deveria representar justiça, se converte em capa do crime. É o Estado que paga salário com dinheiro do povo, para policial que se comporta feito bandido. Que ai grande está guardado para essa turma que troca a luz pela escuridão só para engordar o bolso. Um agente da balbúrdia. E isso não é só crime, é traição à pátria, ao juramento, à farda e à Constituição. Era milícia de verdade. Uma rede subterrânea de controle social, cobrança, intimidação e pacto de silêncio. O que temos hoje é um poder sem contrapesos, onde parte da polícia se julga juiz, carrasco e cobrador de impostos. É a volta do feudo, só que com pistola, zap e cargo público. E é o mesmo Estado que demora uma eternidade para expulsá-lo da corporação, mesmo com prova, gravação e testemunha jurando com a mão na Bíblia. E o brasileiro, de tanto engolir sapo, já criou gosto por jacaré, porque o mal, quando aceito de leve, entra de mala e cuia, e se instala. Pois bem, Padim cobrava R$50 por semana de cada comerciante. DZACQ era para segurança. E segurança tinha mesmo, a dele, porque quem reclamava tinha o carro arranhado, o portão arrombado ou o boteco saqueado, e tudo com uma bênção no fim. Mas até aí, a mácula já estava feita. Muitos achavam graça, outros achavam, é pouco. Não protege criminoso, mesmo que ele diga Deus acima de tudo, porque Deus não compactua com mentira, nem com chantagem, nem com cobrança ilegal. Um ex-vereador e mais 5 policiais, todos ativos ou reformados, passaram mais de 10 anos extorquindo pequenos comerciantes no Grande Recife, de forma sistemática, organizada e cruel. 2 Quando a farda pesa mais que a lei é RIMAD. 8 mil de salário para quem agia feito mafioso de quinta, com coragem, com oração, com denúncia e com voto. Porque o Brasil não aguenta mais coronel de chinelo comandando a esquina, e o povo pagando a conta com o suado imposto. Segundo as fontes confiáveis, e aqui me baseio nos relatos do Diário de Pernambuco e da TV Globo Nordeste, o caso é real, e mais enfesado do que parece. Conhece algum Padim Cego da sua rua? E o mais triste, isso só virou manchete depois que o povo já estava cansado de sofrer calado. Chesterton, com sua sabedoria britânica e alma cristã, dizia: toda ditadura começa por calar os pequenos. 3 O conservadorismo e o Estado corrompido. Olavo de Carvalho já alertava: quando a elite moral se omite, os porcos tomam o chiqueiro. Isso acontece porque o Brasil criou um monstro, o Leviathan de Thomas Hobbes, sem freio, sem consciência e sem vergonha. 4 A milícia é um novo cangaço de gravata. O cangaço do passado era brutal, mas tinha um código. Em Breu e Lima, a polícia virou, e não aquela do cinema, cheia de armas automáticas e caveirão. Enquanto isso,
O comerciante da esquina, que só queria vender pastel e pagar o gás, virava refém de quem devia protegê-lo. 5. A Bíblia e o chicote moral na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 3 está escrito: nesse caso, meu irmão, ela perde o respaldo divino e vira instrumento de Satanás. E como já dizia o profeta Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. 6. A lógica do poder sem freios. Roger Scruton, com sua lucidez britânica, dizia que o conservador desconfia do poder, até o seu próprio. O policial que deveria zelar pela ordem virou um cabo eleitoral da desordem. 7. O jeitinho do inferno no Brasil. Tudo vira piada, mas essa piada custa sangue. O povo já está tão acostumado com corrupção que diz: antes eles do que os bandidos, como se houvesse diferença. Essa tolerância com o mal menor é, na verdade, a semente do caos. Chesterton, mais uma vez, nos socorre. Tolerância é a virtude do homem sem convicções. 8. O clímax da vergonha. O salário do crime enquanto extorquiam gente simples. Os policiais envolvidos continuavam a receber seus vencimentos. A Secretaria de Defesa Social só resolveu agir de verdade depois da comoção. Aí fizeram portaria, entrevista e cara de indignação. Se há um inferno na burocracia, o Brasil é seu escritório central. 9. Conclusão. A farda é sagrada, mas o homem precisa ser justo. A farda é um símbolo. Representa o bem, a ordem, a justiça. Mas símbolo nenhum se sustenta se quem o veste é canalha. É preciso que o cidadão comum entenda que o conservadorismo de verdade não passa pano para a corrupção. Cristo expulsou os vendilhões do templo. Nós precisamos expulsar os milicianos do Estado. Moral da história. Milícia não é justiça. É o crime institucionalizado. É a inversão diabólica da autoridade. O povo nordestino, forte, resiliente e sábio, precisa se levantar contra isso. Encerramento padrão. E você aí que me escutou até agora, me diga uma coisa. Você já viu algo parecido aí na sua cidade? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.